Olá, meu nome é Anderson. Oi, eu sou a Mariana. Nós vamos apresentar o trabalho de analisador léxico da disciplina de compiladores. No nosso arquivo mainlex.java, nós vamos usar a classe gilex para usar o método ident tipo token dela, passando como parâmetro o nosso arquivo. Na classe leitor de arquivo, temos um método do tipo ArrayList para ler as linhas. No laço while, a gente vai pegar sempre a próxima linha, enquanto tiver uma próxima linha e adicionar ao array. Na classe tipo token, temos um enum para classificar todos os meus tokens da minha linguagem. No nosso arquivo token.java, nós vamos criar o nosso token. Então, o nosso token vai ter as variáveis nome, lexema e linha. E vamos printar ele entre maior e menor. Vamos printar o nome do nosso lexema, o lexema, então o nome seria o tipo do token, o lexema, que seria a palavra ou caractere, e a linha em que está. Agora, no nosso arquivo gilex, nós vamos criar dois ArrayList, um do tipo token, que vai armazenar todos os tokens que vão ser exibidos ao fim do programa se não houver erros, e um ArrayList do tipo string, que vamos armazenar as linhas dos arquivos. Também vamos ter um contador de linhas e o nosso método ident tipo token. Dentro do método, nós vamos abrir o arquivo e passar todas as linhas do arquivo para o nosso array de linhas. E vamos ter duas strings, uma lexema e uma flexões, ambas vazias. O lexema é uma palavra inteira, que pode ser as variáveis, ou as palavras reservadas, ou até mesmo uma sequência de números. E as flexões são unidade do lexema, e elas podem ser caracteres. O nosso primeiro for percorre o array de linhas e dentro do flexões, as flexões vão receber cada uma dessas linhas para ser analisada. No próximo for, nós vamos analisar os caracteres dessa linha e depois identificá-los. Dentro do for é necessário realizar algumas verificações nos caracteres. A primeira verificação é se o próximo caractere ele é um sinal de igual. E dentro dessa verificação, eu verifico se o caractere anterior também é um igual. Então, o da frente é um igual e o de trás tem que ser um igual. Caso isso seja atendido, eu tenho um operador relacional de igualdade. E caso o anterior ele seja 2 pontos, aí ele é um atributo. Se for uma exclamação, o caractere anterior ele é um operador relacional diferencial. Se for um sinal de maior, ele é um operador relacional maior ou igual. E se for um sinal de menor, é um operador relacional menor ou igual. Caso nenhuma dessas condições sejam atendidas, a gente cai nesse else e esse erro é exibido na tela, indicando a linha de onde está o erro e o caractere. Se o próximo caractere não foi identificado como igual, ele pode ser apenas um caractere da linguagem, que pode ser um menor, que seria o operador relacional menor, um maior, que seria o operador relacional maior, um asterisco, que seria a operação de multiplicação, uma barra, que seria a divisão, um mais, que seria a soma, um tracinho, que seria a subtração, dois pontos seria um delimitador, abre parênteses seria um abre par, um fecha parênteses seria um fecha par, e uma cerquilha que identifica se é um comentário. Se for um comentário, tudo após a cerquilha naquela linha tem que ser desconsiderado, não vai para os nossos tokens. Portanto, i recebe o tamanho da linha para atualizar o nosso for. E se tivermos um espaço, ele vai ser ignorado. A seguir é verificado os números reais e inteiros. A minha verificação eu faço por meio da tabela ASCII, que
primeiro verificando os números entre 0 e 9, é o intervalo de 48 e 57, incluindo 48 e 57, que pode ser feito dessa forma. Também temos uma variável que vai me auxiliar na verificação dos números reais, que é o contador de pontos. Nesse laço while, enquanto o i for menor do que a linha, eu faço novamente a verificação se é um número de 0 a 9, e se for, ele vai ser concatenado ao meu lexema. Agora, caso ele seja um ponto, eu vou fazer uma verificação no contador de pontos, para que ele, vendo se ele é menor do que 2, e vou concatená-lo também, concatenar o ponto. Caso ele não seja menor do que 2, seja maior, eu vou ter um erro na minha linguagem. E aqui nesse else, caso não atenda as condições de cima, ele cai aqui e é exibido uma imagem de erro indicando a linha que está o erro. Após a concatenação, eu verifico se o meu lexema ele contém um ponto. E daí, se ele tiver um ponto, ele é caracterizado como um número real. E então eu adiciono ao meu array token o número real. E eu esvazio o lexema. Caso contrário, ele não tem o ponto, então ele é um número inteiro. E eu adiciono ao meu array token um número inteiro. Então, se nós não encontrarmos nenhuma das condições acima e encontrarmos uma aspas dupla, ela pode ser identificada como início de uma cadeia de caracteres. E nós vamos concatenar essa aspa na nossa palavra, que é o nosso lexema. Enquanto não chegarmos ao final da linha, nós vamos concatenar ao lexema tudo o que está dentro da aspa. Quando encontrarmos a aspa dupla novamente, nós vamos sair do while e do if, vamos concatenar essa aspa e vamos adicionar ao token de cadeia de caracteres e adicionar toda essa cadeia de caracteres. E então vamos esvaziar o lexema. Agora, se não encontrar nenhuma dessas condições ditas e encontrarmos uma letra minúscula, ou seja, se estiver entre o número 97 e 122 da tabela ASCII, nós vamos encontrar a letra minúscula entre A e Z. Isso pode significar que essa palavra vai ser uma variável. Então, vamos verificar todos os caracteres da linha. Se o próximo caractere for uma letra minúscula, ou se ele for uma letra maiúscula, que vai ser os números 65 e 90 da tabela ASCII, ou se for números entre 48 e 57 da tabela ASCII, que vai representar os valores entre 0 e 9. Então, todos esses caracteres ditos que vêm após as letras minúsculas A até Z, qualquer uma dessas, vão ser concatenados no lexema e vai representar a nossa variável. Então, vamos adicionar o token e esvaziar o lexema. Agora para minhas palavras reservadas. As palavras reservadas obrigatoriamente são letras maiúsculas. Então eu faço essa verificação se a flexão que acabou de chegar ela está no intervalo entre 65 e 90, incluindo 65 e 90 da tabela ASCII, que são as letras maiúsculas. E entrando aqui eu tenho o meu laço while para percorrer a linha e verifico novamente se a flexão está no intervalo entre 65 e 90. Caso esteja, vai ser concatenada ao lexema e prosseguir para o próximo caractere. Após toda a verificação dessa linha, eu vou verificar se o lexema que foi concatenado ele faz parte da minha linguagem. Começo verificando pelo e, que ele é o operador booleano e. E aí, se for, eu adiciono ao meu array token, depois o ou, o operador booleano ou, o dec, que é o pcdec, prog, que é o pcprog, int, que é o pcint, ler, que é o pcler, real, que é o pcreal, imprimir, que é o pcimprimir, o c, que é pcc, então,
que é PC então. Enquanto, é PC enquanto, ini, PC ini, fim, PC fim. Caso não caia em nenhum dessas condições, vou vir para esse else, vai exibir um erro na tela indicando a linha que está o erro. Após isso, o lexema é esvaziado. Esse else ele é um else mais externo, que é por acaso não entrou em nenhuma das condições anteriores, e nele eu printo o erro na tela, indicando a linha e o caractere que contém o erro. Após isso, eu adiciono ao meu array token o token fim de arc, com conteúdo EOF, que indica o fim do arquivo. E aí, por fim, eu printo na tela o meu array de tokens e termino o meu programa. Então agora eu vou rodar um programa de exemplo, o programa 1, que é esse aqui. Esse programa ele não contém nenhum erro léxico, e eu vou deixar aqui para o código analisar. Aqui no console ele printou todo o meu array de token. No final dele vai ter o token fim arc com EOF. Agora eu vou testar o programa 2. O programa 2 ele possui um erro léxico. Aqui no int ele tem um T minúsculo. E vamos ver. O programa indicou que tem uma palavra inválida na linha 4. E na linha 4 está o int com um T minúsculo. Então, esse foi o nosso analisador léxico. Muito obrigado por assistir até aqui.